Olá, seja bem-vindo ao canal Sales Aprendizagem. Esse canal apresenta tutoriais sobre Microsoft Office e ferramentas Google. Na aula de hoje vou apresentar uma planilha Excel que apresenta células mescladas. Uma tabela com células mescladas, ela dificulta a filtragem dos dados e, por sua vez, a geração de relatórios. Por exemplo, a gente tem uma tabela na planilha chamada Exemplo 1, que contém as seguintes colunas: região administrativa do DF, nome da unidade, exercício e valor total. Vou selecionar a célula e aplicar um filtro clicando em Dados, Filtro. Se filtrar a unidade, por exemplo, unidade 3, ele filtra apenas uma linha, mas a unidade, a região São Sebastião, na verdade, já possui a unidade 3 com os 3 exercícios. Então, para evitar problemas de filtragem e gerar um relatório, vamos retirar a mesclagem dessa tabela. Vou copiar a tabela, Ctrl C, Ctrl V. Ajeito a largura das colunas com duplo clique. E agora vou retirar a mesclagem das células. A mesclagem significa que duas ou mais células dentro da planilha foram unidas. Vamos clicar aqui no símbolo de mesclar e centralizar. E vamos retirando a mesclagem das células. Após isso, vamos preencher as linhas selecionando as células, apertando a tecla Ctrl, mantém segurada, e com o botão esquerdo do mouse vai preenchendo. Preencheu a primeira unidade Itapuã, a próxima unidade Paranoá, São Sebastião e Ceilândia. Vou colocar novamente as bordas. Vamos aplicar um filtro. Ajustar a largura das colunas. Por exemplo, agora ao filtrar a região Ceilândia, ele vai trazer as unidades de Ceilândia nos exercícios 2021, 22 e 23. Se filtrar a unidade 3, vai trazer São Sebastião e os respectivos valores. Vamos limpar o filtro. Uma fórmula interessante para adicionar nessa tabela é a fórmula chamada subtotal. Para incluir essa fórmula, nós digitamos o igual, expressão subtotal. Nós queremos a soma, selecionamos o 9, duplo clique, ponto e vírgula, e seleciono o intervalo de células. Fecha parênteses. Fazemos o ajuste necessário. O valor total é 6.000. Para filtrar, por exemplo, Itapuã, e com a fórmula subtotal,
ele calcula o total somente dessa unidade 1, que no caso foi 1.500. Esse foi o primeiro exemplo de solução de tabela mesclada. Vamos ao exemplo 2. Nessa tabela, a gente tem o cabeçalho código, que está mesclado. O símbolo aqui de mesclado está ativo, mostrando que está mesclado. E esse cabeçalho se repete em outras linhas da nossa tabela. Para solucionar essa mesclagem, vamos criar uma nova tabela, colocando as colunas. Código, descrição e o tipo de lançamento. Vamos trazer esse primeiro conjunto de linhas, copiar, colar. O tipo de lançamento nesse primeiro conjunto chama lançado pelo sistema. Vamos copiar aqui o tipo de lançamento, agora clicando com o botão direito do mouse, colar como valores. E dar um duplo clique para ele completar aqui embaixo as células e aplicar as bordas. Na parte do cabeçalho, vamos aqui também, a descrição agora é lançada manualmente, copiar os códigos, cola abaixo, e agora a descrição é lançado manualmente. A gente copia e cola nas células, colar como valores também. Acrescenta as bordas, um duplo clique para completar. Pronto, agora a tabela ela foi retirada da mesclagem e permite o filtro. Clicando em dados, filtro. A gente consegue agora selecionar quais códigos têm lançamento manual de maneira rápida ou consultando uma descrição específica. Por exemplo, salário contrato temporário. É um lançamento pelo sistema com o código 1501. O próximo exemplo é uma tabela que apresenta as seguintes colunas. Coluna de item, nome do fornecedor, CNPJ, natureza da despesa, número da nota fiscal, data, valor do subitem, número do cheque, data do cheque e outra coluna de valor totalizadora. Essa tabela apresenta dados fictícios. Nós percebemos que ela apresenta mesclagem aqui na célula B2, na C2, que correspondem ao nome do fornecedor e ao número do CNPJ. Esse tipo de mesclagem dificulta a geração de relatórios ou filtragens específicas. Vamos filtrar aqui, por exemplo, a empresa. A Verdantia Limitada, por exemplo, ao filtrar apareceu somente uma despesa de custeio no valor de 500, mas na verdade ela também apresenta uma outra despesa também de natureza custeio. Vamos remover o filtro. Para resolver essa tabela e permitir a geração de relatórios, vamos copiar os dados aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V, e vamos
remover a mesclagem. Aperta ESC para tirar a seleção. Clica na célula. Vamos retirar a mesclagem do nome e do CNPJ. Selecionar as células. Aperta Ctrl, mantém pressionado. E o botão esquerdo do mouse arrasta para baixo. Essa tabela apresenta lançamentos manuais de valor neste campo, nesta coluna chamada valor. Da empresa Novelos, o valor total é 150, confere. Da empresa Vedantia, o valor seria 550, mas foi lançado 510, então apresenta um erro de lançamento. Da Luminova Limitada, o valor total é 1.600, confere. O que nós podemos fazer neste caso? Como já tiramos as mesclagens, a gente pode converter esse intervalo todo em tabela e excluir essa coluna aqui de valor, deixando que o valor seja calculado automaticamente para evitar erros de lançamento. Então eu seleciono toda a coluna de valor, vou aqui limpar tudo. Clico, o item também apresenta mesclagem, vamos tirar a mesclagem dele. Arrasto para baixo também, mesmo procedimento com Ctrl, botão esquerdo do mouse para baixo, arrastando para baixo. Clica agora em inserir, tabela, e deixa marcada a opção minha tabela tem cabeçalhos. Dá OK. O intervalo foi convertido para tabela. E após isso, podemos criar agora uma tabela dinâmica. Clica agora em inserir, tabela dinâmica da tabela intervalo, que é a tabela que nós criamos. Vamos selecionar aqui o nome da tabela 1, vamos deixar. Vamos clicar em planilha existente e colocar aqui nessa célula, por exemplo. E apertar OK. Vamos colocar na linha da tabela dinâmica o nome do fornecedor e em valores o valor do subitem. Vamos clicar no valor do subitem, configurações do campo de valor, formato do número, escolher, por exemplo, o formato contábil com 2 casas decimais. Clica OK. OK. Podemos renomear esse valor para total. E aqui, na outra célula como fornecedores. Podemos fechar aqui o campo da tabela dinâmica. E agora a nossa tabela está calculando os valores totais por cada empresa. A vantagem de criar uma tabela é que, ao adicionar uma nova linha com dados, nós podemos realizar a atualização de forma bem rápida. Por exemplo, clicando na célula, apertando Tab, será adicionada uma nova linha. Vou chamar aqui de item 04.
da empresa Econatureza. Vou colocar aqui um CNPJ fictício também. Uma despesa de capital. Número da nota 1035, de 15 de abril de 23, um valor de 1.000, paga com o cheque 5887, emitido no dia 20 de abril de 23. Perceba que incluímos a despesa de R$1.000, mas não está aparecendo aqui no nossa tabela dinâmica o nome da empresa e o valor. Vamos clicar na tabela dinâmica e lá no campo análise da tabela dinâmica, vamos clicar em atualizar. Clicar em atualizar. Para a tabela foi atualizada, incluindo a empresa Econatureza, valor de 1.000, gerando um total de 3.300. Aqui nós podemos ajustar novamente a largura da coluna. E assim fizemos o ajuste dessa tabela. Muito importante na geração de relatórios é não deixar as células mescladas, que podem dificultar as filtragens e os cálculos, principalmente quando tiver fórmulas também. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado.